Deus seja louvado para sempre e eternamente. A igreja foi estabelecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pertence a Ele. A igreja é um projeto dele. A igreja está sob seus cuidados. A igreja existe por causa dele. A igreja existe para ele. A igreja sobrevive com ele. A igreja não vence sem ele. A igreja. Neste caso, é preciso saber quando é que a igreja agrada a Deus. Claro que a igreja não foi estabelecida para agradar Satanás. Se alguma vez Satanás está satisfeito com alguma igreja, isso é altamente perigoso. Significa que a igreja saiu da sua rota e enveredou-se por caminhos obscuros, perigosos, pecaminosos. A igreja não existe para agradar os demônios, pelo contrário, ela recebeu o poder de Jesus para expulsar os demônios. A igreja não existe para agradar as autoridades públicas, o poder público. A igreja não existe para agradar o governo. A igreja não existe para agradar os seus líderes. A igreja existe para agradar a Deus. Quando é que uma igreja agrada a Deus? Eu tenho 7 reflexões sobre esta pergunta. Quando a igreja agrada a Deus? Número 1. A igreja agrada a Deus quando ela é constituída de ovelhas. Ovelhas de Cristo, o bom pastor. Os crentes não são ovelhas do pastor. Os crentes não são ovelhas do ministério. Os crentes não são ovelhas de uma convenção. Os crentes não são ovelhas de um concílio. Os crentes não são ovelhas de uma organização. Os crentes são ovelhas de Jesus. Ele é o meu pastor, do Salmo 23. Ele é o sumo pastor de 1 Pedro 5. Ele é o bom pastor de João, capítulo de número 10. Ele é o grande pastor de Hebreus, capítulo 13. Quando os membros da igreja agem, atuam, vivem, procedem como ovelhas de Cristo, essa é uma igreja que agrada a Deus. Número 2. A igreja agrada a Deus quando ela lhe dá o direito de ser morada. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 22, nós somos escolhidos, designados, adestrados, qualificados, iluminados e preparados pelo Espírito Santo para sermos exatamente isto, morada de Deus em Espírito. Se o Espírito que habita em nós, esta é uma expressão linda, cunhada por inspiração do Espírito Santo na mente do apóstolo Paulo. E nós somos morada de Deus em Espírito exatamente porque somos um povo peculiar de Deus. Reflexão número 3. A igreja que agrada a Deus é aquela que não se conforma com o mundo que a rodeia. Por que a igreja não pode se conformar com o mundo? Primeiro, porque é um mandamento bíblico. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Segundo, porque o mundo tem uma destinação vertical descendente. A igreja tem uma destinação vertical ascendente. O mundo cada vez mais desce, a igreja cada mais se eleva. O mundo jaz no maligno, a igreja vive em Cristo, vive com Cristo, vive por Cristo e vive para Cristo. A igreja que agrada a Deus tem que ter esta característica muito especial. Ela não pode se conformar com o mundo, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é um membro da Igreja do Senhor. Reflexão número 4. A igreja que agrada a Deus é aquela que vive em pureza e santidade. Os padrões da sociedade do mundo, a sociedade odierna, a sociedade que nos rodeia, são padrões absolutamente tristemente negativos. São padrões de moral muito baixa. São padrões de ética completamente deformada. São padrões sem inspiração divina. São padrões controlados como uma amálgama da obra de Satanás, juntamente com a carne de cada pessoa. A igreja que agrada a Deus, ela tem que viver em pureza. Ela tem que viver em santidade. Por isso,
Paulo escreveu a Tito dizendo que nós somos lavados. Lavados como? Pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Tito 3:5. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta é a igreja que agrada a Deus. Aqui vive pureza e santidade. Deus falou isto várias vezes na Bíblia, desde Êxodo até 1 de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Reflexão número 5. A igreja que agrada a Deus, ela segue com piedade, com prazer e com determinação as diretrizes da Escritura. A igreja que agrada a Deus, ela não se baseia nas filosofias deste mundo. A igreja que agrada a Deus, ela não se baseia, por exemplo, no Alcorão. Ela não se baseia, ela não se fundamenta em escritos religiosos, quaisquer que sejam. Ela se fundamenta na palavra de Deus. Jesus orou, João 17:17 registra: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja que agrada a Deus, ela tem o prazer de se alimentar do pão da palavra. Ela tem o prazer de combater contra o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra. Ela arde de paixão pela obra de Deus, porque há um fogo dentro dela. E esse fogo é o fogo da palavra. Disso nos dá um testemunho muito especial, o profeta Jeremias. A igreja que agrada a Deus, número 6, né? Número 6. A igreja que agrada a Deus é a igreja que desenvolve o espírito de união e de unidade em Cristo. Não é apenas união, mas é unidade. A igreja tem que ter esta sensação, esta experiência, este vivenciar diuturno de união, mas também de unidade. União é quando nós estamos juntos. Unidade é quando pensamos da mesma maneira. Nós não podemos admitir que a igreja tenha padrões democráticos, ou seja, padrões estabelecidos pelas leis, pela regência do povo. Não. Nós, como igreja do Senhor, vivemos em um regime teocrático, ou seja, Deus é que lidera, Deus é que comanda, Deus é que ordena. Somos filhos de Deus e a Ele estamos completamente sujeitos. E para concluir, meus nobres irmãos e irmãs em Cristo, eu menciono que a igreja que agrada a Deus é a igreja que se mantém em expectativa, aguardando a volta do Senhor Jesus. A igreja que tem planos para daqui a 100 anos, será que tem uma visão da volta do Senhor Jesus? A igreja que já tem uma agenda para os próximos 50 anos, será que essa igreja, na verdade, tem nos seus líderes um testemunho de fé e de esperança da volta de Jesus? Nossos planos para amanhã, para o próximo mês, para o próximo ano, para os próximos dias, são planos sujeitos a exatamente este fenômeno que poderá acontecer a qualquer momento, chamado de arrebatamento da igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 18. A igreja que agrada a Deus, ela vive na expectativa da volta de Jesus. E para que isto seja real, para que isto seja efetivo, para que isto tenha realmente um fundamento precioso e absolutamente estável, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Será que a igreja a que eu pertenço agrada a Deus? Será que nós, como igreja do Senhor Jesus, igreja e igrejas, será que nós estamos de fato agradando a Deus? Deus a todos abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus. Se você crê que esta mensagem poderá abençoar alguma vida, compartilhe. Deixe que outras pessoas tomem um tempinho para pensar na importância de, como igreja, agradar a Deus. E não se esqueçam de assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes, com centenas e centenas de reflexões bíblicas como esta e mais, muito mais, curiosidades bíblicas, apostilas, muitas apostilas, livros meus, livros de outros autores, esboço de sermões,
muitos esboços, sermões, etc, etc. É somente acessar pbsgeselgomes.com. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso, magnífico, extraordinário, invencível do Senhor Jesus. Amém.